Obrigado, deputado. Volto além de reiterar que é mentira, né, que é uma fake news de que na Itália é proibido pessoas trans nos esportes. Mas também dizer rapidamente para Douglas que sobre a defesa das mulheres, você fala em defesa das mulheres, ao mesmo tempo que você está defendendo os homens de consumirem nossos corpos nas esquinas das cidades, não é isso? E o que fez você vergonhosamente ter que ser assumido aqui a sair literalmente do seu armário foi porque você foi ameaçado por isso, depois que você teceu aquelas palavras que nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer, porque uma violência como essas, que matam todos os dias, não nos deixa esquecer. Não nos deixe esquecer. Sinto muito, infelizmente você não é o primeiro, nem vai ser o último a tecer coisas muito parecidas. O que me entristece é saber que você tem uma aptidão de um parlamentar, na verdade, a chancela de um parlamentar para tecer tais coisas, que o torna mais grave ainda, que torna a sua fala mais grave ainda. Mas, infelizmente, não vou esquecer, porque é por conta de discursos como esse que muitas são assassinadas. Cada vez que eu vejo uma transexual assassinada, eu lembro do que você falou, de tirar na tapa e chamar a polícia depois. Porque eles começam na tapa, depois eles dão um soco, e depois eles arrancam o coração e colocam uma santa dentro. Você já viu essa notícia? É por isso. Agora a questão ideológica, sim. Eu queria que mostrasse, por favor, uma imagem que eu trouxe. É uma questão ideológica. Isso daqui, esse rapaz, é um rapaz gay, que inclusive é assessor da Mônica, e que postou uma imagem com o namorado dele na internet. É tão ideológico, e assim, é uma pessoa tão fora do nosso contexto, que o deputado Altair Moraes, um pastor evangélico, um homem adulto, com faculdades mentais ditas organizadas, foi lá no Twitter deste menino e escreveu assim: homem com homem junto só faz barriga de chope, homem com homem é par, não casal. Gente, por favor, assim, é sobre ideologia? Deve ser. Porque isso não é... Isso não... Isso... A palavra está com a deputada. A palavra está com a deputada. Segura o tempo dela. Vossa Excelência, a palavra está com a deputada. É porque isso corresponde a como você elabora as coisas, como você pensa nas coisas. Isso corresponde ao seu desrespeito quando você fala que homem é homem, mulher é mulher, e quando fala que é trans é o que... É o seguinte, eu exijo ser respeitada como mulher trans que sou. Exijo. Isso é uma decisão. Se vocês não querem respeitar organismos internacionais competentes e adequados para determinadas discussões, respeitem o Supremo Tribunal Federal. Porque no momento que a gente não respeitar as instituições que regem o mínimo de civilidade nesse país, a gente vai cair numa barbárie. Então me respeite. Eu sou uma mulher trans, as pessoas trans se reivindicam dessa forma. Nós não estamos reivindicando ser mulheres cisgênero. Então, eu exijo esse respeito. Por favor, continuando, eu vou ler para vocês uma carta, rapidamente, do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina. Dirijo-me respeitosamente a Vossa Excelência em resposta ao PL 346, que propõe que a Casa do Povo do Estado de São Paulo vote pela exclusão da população trans no esporte, com base na classificação restrita, incompleta e superficial de categorização de sexo biológico. Ao longo dos últimos 25 anos de trabalho como médico e professor de endocrinologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, aprendi e pude exercer minha prática docente a partir de uma leitura acadêmica criteriosa e atualizada de livros e artigos científicos de literatura biomédica relacionados ao desenvolvimento do sexo, desde o período de embrião até a puberdade. Nesse sentido, reconheço a ampla e qualificada produção científica nessa área e reafirmo para os deputados e toda a sociedade, com a segurança de um pesquisador e interlocutor do conhecimento científico produzido, de que a definição de sexo biológico é muito complexa e não se limita à categorização binária mais comum de distribuição cromossômica,
46XX e 46XY, gonadal, ovários e testículos, de genitália interna, útero presente ou ausente, e externa, vagina e pênis, secreção e ação hormonal, estrogênios e androgênios. Asseguro a vocês que a biologia moderna reconhece os corpos variantes, pessoas trans e intersexos, como parte importante e necessária da natureza adaptativa e diversa do ser vivo. Além disso, o sexo biológico não é compreendido como fator compulsório e determinante da identidade de gênero. Desrespeitosamente, ele só podia ouvir que é tão importante isso. Identidade de gênero e orientação sexual são coisas diferentes. Espero que caminhemos nessa mesma página. Identidade de gênero é como se identifica em termos de gênero. Existem homens cisgênero, como o Caruso, existem mulheres cisgênero, como Janaína, existe mulheres transgênero, como eu, e homens transgêneros que não temos exemplo aqui. Mas, enfim, isso é diferente de quem eu decido me relacionar afetivamente. Então, existe a homossexualidade, a bissexualidade e a heterossexualidade para todos esses grupos também. Peço a compreensão de vossas excelências para o fato de que o dimorfismo sexual, macho e fêmea, só tem sentido dentro da dimensão reprodutiva. Ou seja, para além da biologia da preservação da prole, todos os demais órgãos, tecidos e funções e sistemas biológicos podem apresentar diferenças funcionais, competências e capacidades entre macho e fêmea, que são equivalentes e circunstancialmente compensatórias, tais como transporte de oxigênio, nível de hemoglobina e hormônios sexuais, capacidades cardiovascular e osteoarticular, estatura e pelve óssea, força e memória muscular. Em outras palavras, podemos observar essas diferenças de desempenho funcional e de forma física entre os sexos se compararmos o valor da média e mediana do fenômeno analisado entre grupos. No entanto, é igualmente científico reconhecer que existe uma margem de distribuição populacional em que essas funcionalidades e competências mensuráveis se sobrepõem. Por exemplo, se atribuíssemos como único critério a norma da cisgeneridade, pensando no corpo biológico, pessoas quenianos, por exemplo, e muitos oriundos do continente africano, não poderiam competir com alemães e poloneses, por exemplo, por ter, sim, biofisicamente, corpos e estaturas diferentes e anatomias também diferentes, no que diz respeito a uma porção de aspectos. Essa variação também se dá entre mulheres cisgênero. Frente a essa observação, pesquisadores da área consideram cientificamente coerente a comparação de medidas avaliativas entre pessoas transgênero e cisgênero somente quando dentro da mesma categoria de gênero, ou seja, avaliar mulheres trans dentro da categoria mulheres cis para fins de competição. Fora desse rigor metodológico e ético, o estudo está enviesado e não tem sustentação científica, além de violar o princípio da equidade e honestidade. Seria, portanto, devastador para todos nós, inclusive para cidadãs e cidadãos transgênero e intersexo de São Paulo, que Vossa Excelência contribuísse com a exclusão de pessoas trans nos esportes, especialmente aquelas que já modificaram seus corpos e funcionalidades hormonais, atendendo aos critérios previamente estabelecidos por comitês especializados de um determinado esporte. Negar o acesso de pessoas trans ao esporte, desconsiderando o esforço da pessoa trans em se adequar equitativamente aos critérios da média mediana de medições objetivas no gênero de afirmação, desconsidera as bases endocrinológicas das mudanças corporais induzidas pela hormonioterapia. Reitero minha disposição para construirmos uma PL alternativa a essa apresentada de forma enviesada e que seja, portanto, mais consenso entre pesquisadores e representantes da sociedade, mais humana, mais inclusiva e melhor respaldada cientificamente. Isso daqui é um professor da Universidade Federal de São Paulo, professor de medicina, que está há anos pesquisando o assunto e que eu considero que, assim como ele, outras pessoas que são gabaritadas com profundidade no assunto, pudessem vir aqui por meio de audiência pública ou qualquer outro recurso,
trazer os argumentos para que nós pensássemos de forma propositiva sobre isso. Agora eu quero voltar a a mesma questão que eu comecei abordando aqui, sobre o posicionamento do Altair, de ir na rede de um casal de gays falar aquilo, e da mesma forma em que, infelizmente, eu tive o dissabor, no final do ano passado, de ler meu nome no jornal, por supostas matérias do deputado Gil Diniz, falando sobre minha genitália. Eu acho que é sobre isso que a gente diz quando a gente está falando sobre violências, sobre discriminação, sobre estigmatização. É absolutamente sobre isso. Porque é a partir desse critério definidor que nos colocam à disposição constante de um sistema violento de opressões. E aí reduzem isso, porque para mim quem fala mimimi é porque não tem argumento, reduzem isso a mimimi. Eu estou reivindicando o meu direito ao respeito e à preservação da minha vida e da minha integridade física e emocional, e não só minha, porque a minha saúde social, a saúde social de pessoas trans corresponde à sociedade, à saúde social de todos, porque enquanto tivermos gente em condição de vulnerabilidade, essa vulnerabilidade, essa violência incutida nesses corpos, elas voltam, porque isso é sistêmico. Então, se nós não queremos, a não ser que nós digamos aqui, assim, é normal, natural, e deixemos que aquela população esteja ali à margem, tanto em situação de rua, como na condição da prostituição compulsória. A não ser que nós estejamos acordando isso, porque diferente disso, eu não vejo prática alguma propositiva nesse sentido. Então, esse projeto, sim, como falei e repito, ele tem um viés, sim. Não sei por que falam tanto de ideologia, porque ideologia é o praticável dentro dos discursos. Ele tem um viés político, ideológico, de negação de direitos, de negação de espaço, de negação do mínimo que é acesso à cidadania. Repito, não há pessoas trans nos esportes, não há gente e número suficiente para se produzir uma legislação enviesada, que não está sustentada por argumentos coerentes e consistentes do ponto de vista científico. Nós iremos cometer aqui uma injustiça. É disso que se trata. E toda vez que a gente vê uma pessoa trans em condição de vulnerabilidade, temos que lembrar disso sim, porque se essas pessoas ocupam esses lugares de vulnerabilidade, é porque não houve outros espaços, não houveram outros espaços. Eu sei dessas histórias, eu reconheço essas histórias. Eu sei quantas de nós são colocadas para a prostituição de forma compulsória aos 13, 14 anos de idade. Os defensores das crianças, onde estão? Do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque nós somos expulsas de casa aos 13, 14 anos e somos colocadas na prostituição de forma compulsória. Essa é a realidade. E muitas vezes, dentro dessa realidade das ruas, modificando e colocando nos seus corpos silicone industrial, a toda sorte de medicamentos, de drogadição e de toda sorte de vulnerabilidade possível. E uma última coisa, que não se encerra nesse assunto, é que a diversidade existe. Eu sempre digo isso, a diversidade é lei, e ela é a lei soberana, e é a maior de todas as verdades. É a diversidade, ninguém é igual a ninguém. Tentaram nos acomodar em padrões, em caixas, mas a diversidade é a ação, é o gesto, é a insurgência mais poderosa e mais positiva das humanidades. E para a diversidade ela ser real, nós precisamos tratar os diferentes com oportunidades diferentes. Não dá para achar que todo mundo é igual e que temos os mesmos direitos e que estamos submetidas à mesma obtenção desses direitos. É sobre isso, sobre reparações, é sobre justiça. Não é injustiça o que está acontecendo com as mulheres cisgênero nos esportes. A injustiça, eu disse, a injustiça que elas estão reivindicando é quando elas saem das federações porque engravidam, e contrariando todo um discurso
de uma biologia ultrapassada, muitas vezes como um atleta que eu esqueci o nome agora, voltou depois da gestação e bateu um recorde mundial. Elas querem falar sobre a gravidez, querem falar sobre o Bolsa Atleta, querem falar sobre a inclusão qualificada dos esportes dentro das escolas públicas. A cidade está se acabando em chuvas e nós estamos debatendo a exclusão de pessoas trans dos esportes. É anacrônico isso, esquizofrênico, não entendo. Mas enfim, essa carta do professor Magnus está à disposição para quem quiser se aprofundar mais sobre o tema. E reitero, que possamos fazer uma escolha consciente, não baseada em argumentos enviesados. E repito, não é sobre o que eu estou falando. Eu estou falando sobre a inconclusão de estudos para produzir